Bom, vamos começar agora. 6h10. E aí, galera, tudo bem? Vamos lá responder a mais duas questões do Enem 2021. Essa questão que é a questão 82 e a questão 82 e essa questão 86. Uma sobre René Descartes, que é um filósofo francês, e a outra sobre Sócrates. Eu falei para vocês, olha essa de Sócrates, eu falei para vocês que sempre cai no Enem pelo menos um desses três filósofos gregos, os filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Um dos três sempre vai estar na prova do Enem. Essa questão de Sócrates, ela exige um conhecimento específico. Teria que ter estudado antes, digamos assim. Mas a questão de Descartes, essa que está aparecendo para vocês agora, ela basicamente é interpretativa. Galera, as questões do Enem, sobretudo em ciências humanas e em linguagens, são cerca de 80% questões de interpretação de texto. É lógico que se você tiver conteúdo específico das disciplinas, e aí eu falo da área de humanas, sociologia, geografia, filosofia, geografia e história. História, é lógico que fica mais fácil de matar as questões, mas a maior parte delas são questões interpretativas que a gente vai matar só sabendo o nosso método de matar questões. Quem já é meu aluno sabe, quem não é meu aluno ou não é dos antigos, se não souber o método de como matar questões do Enem, de como acertar questões do Enem, corre num vídeo que nós temos aqui nesse canal e assiste lá como acertar questões do Enem. É um vídeo um pouquinho longo, de 30 minutos, mas é porque eu falo do método e dou mais uma porrada de dicas para vocês estarem matando questões do Enem, beleza? Então a maioria das questões do Enem não são conteudistas. Não vence no Enem o aluno que tem mais conteúdo. Muito pelo contrário, é o aluno que tem a capacidade de entender o todo, o aluno que tem a capacidade de ter as competências e as habilidades que o Enem tanto cobra, competências de lidar, de entender o problema e habilidade de lidar com eles. Isso é repetitivo em todos os meus vídeos. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo gravado, só é passar um pouquinho, mas eu tenho que sempre falar isso porque os professores insistem em dar aulas conteudistas, quando o Enem deixou de ser conteudista. Isso não quer dizer, repito, que não tem questões que exijam conteúdo. Quem vai para cursos de medicina, vai para cursos como direito, algumas engenharias, os cursos mais procurados e concorridos, esses têm que saber também os conteúdos mais específicos possíveis. Por quê? Porque esses estudam ou vão para a prova do Enem com uma missão dificílima, que é uma missão de não errar nenhuma questão, de fechar as provas. Ganha quem errar menos, então é quase um jogo de não errar. Quanto menos errar, ou melhor, quanto mais próximo chegar de fechar a prova, fechar é responder todas corretamente, mais provavelmente estará na classificação de aprovação, porque são cursos muito concorridos. Mas na sua maioria, as questões do Enem são medianas e muitas são fáceis, porque é teoria de resposta ao item. Questões muito que a turma acerta todas, elas são consideradas fáceis, e questões muito difíceis, a que a turma erra, são consideradas difíceis. E você precisa manter o desvio padrão, você precisa manter uma média. Então, se um aluno acertar 30 questões no Enem e o outro aluno acertar 30, não quer dizer que eles vão ter a mesma nota. Tem um vídeo meu só explicando isso aqui, lá no vídeo de como acertar questões do Enem eu falo. Mas isso aqui é só porque eu estou com duas questões e uma delas é conteudista, que é essa aqui de Sócrates. Exige que você saiba conteúdo, só pelo texto não daria para fazer essa questão. Então, se você fosse só pelo texto, provavelmente você teria problema. Exige que você tenha conteúdo. E eu tenho outra que prova sempre o que eu digo, que o Enem deixou de ser conteudista. Então, eu sempre falo que, na média, o Enem não é conteudista. Mas existem questões que, sim, são de conteúdos específicos. E o aluno que estuda para medicina, por exemplo, e muitos que estão assistindo aqui, assistem as minhas aulas, porque estão se preparando para a medicina, porque eu preparo aluno para a medicina há muito tempo já, para passar no Enem para a medicina. Trabalhei em cursinhos pré-vestibulares a minha vida toda. Hoje eu estou no IFAL,
Alagoas, né, no Instituto Federal de Alagoas, e não trabalho mais nos cursinhos, eu sou dedicação exclusiva, mas eu sempre falo, o Enem basicamente não é mais uma prova conteudista, então tem duas questões aqui, uma que prova o que eu digo e uma que demonstra que o Enem também exige conteúdos. Eu vou começar com essa do Sócrates, essa 82, e agora vai ser um pouco rápido, porque eu vou comentar essa questão e depois ir para a questão do René Descartes, que é uma questão um pouquinho difícil, mas é interpretativa. Com interpretação de texto daria para matar com facilidade, beleza? Então vamos nós. A primeira questão é de Sócrates, essa questão que eu estou tratando com vocês. Deixa eu só olhar se está tudo bem aqui, quem entrou mais. O último que falou foi Claudemir. Stefane, Nayara, seja bem-vindo, Stefane. Vamos começar. Então vamos lá, primeiro essa questão de Sócrates, agora vai ser rapidinho, eu libero rapidinho vocês e eu já agradeço que estavam aqui, não esqueçam de dar o like e quem não é inscrito se inscrever no canal. Primeiro começamos por essa questão de Sócrates, depois a gente vai para a questão que é mais difícil um pouquinho, mais difícil do que essa, no entanto a resposta está no texto, esta não. Esta questão, a resposta não está no texto e é um pouquinho difícil se você não tiver conteúdo, mas esse é um conteúdo, por exemplo, que todo professor de filosofia deveria trabalhar em sala e, por assim sendo, o aluno deveria matar essa questão. Vamos lá. Nosso método de matar questão, sempre, absolutamente sempre, nós começamos pelo comando da questão. Explico o porquê, o motivo de começar pelo comando no vídeo, como acertar questões no Enem. Não deixa de conferir esse vídeo, esse é um dos principais vídeos que eu já fiz, e um vídeo que é muito massa, eu vou deixar essa dica aqui para vocês que eu postei, foi as melhores dicas dos primeiros colocados no Enem. Galera, você vai fazer o Enem? Vai lá assistir esse vídeo. Tem o primeiro colocado, um moleque que chama-se Henrique. Moleque, eu falo no bom sentido. E ele dá altas dicas massas. Eu comento as dicas dele. Tem esse vídeo aqui também, vocês podem conferir. Mas vamos deixar de conversa e vamos para a questão. O comando. O comando é essa pergunta aqui no meio entre o texto e entre as alternativas. Onde tem aí a atitude. Eu sempre começo as questões e espero que vocês façam igual, lendo o comando. A atitude apresentada na interlocução do filósofo com Mênon é um exemplo da utilização do. Que atitude é essa, professor? Hugo, que atitude é essa? Bicho, a gente não sabe que atitude é, a gente vai para o texto. Mas a gente já vai para o texto tentando pescar a informação. Então, quando você lê primeiro o comando, você volta ao texto para ler a informação do texto, para pescar qual a informação ele quer que atitude se está tendo. O texto dá uma pista da atitude, mas ele não diz a atitude em si. Então essa questão exigiria, em tese, conhecimento específico. E eu já vou adiantar a resposta, mas eu vou ler o texto. O método socrático é o método da dialética, é o método do diálogo. Sabendo dessa informação, quando você vai para o texto, você diz, professor, mas está no texto, claro. É mais uma questão de interpretação. Beleza, pode ser. Você pode considerar que é mais uma questão interpretativa. Mas calma, alto lá. Se você não tivesse essa informação de que o método de Sócrates é a dialética, o método do diálogo, para Sócrates a verdade era alcançada através do diálogo, do debate. Sócrates não deixou nada escrito, por exemplo. Então, para ele, o conhecimento, a verdade se dá através do diálogo. Então, vamos para o texto, pescar a informação. Repito, o comando, a atitude apresentada na interlocução do filósofo com Mênon é um exemplo da utilização de quê? Que atitude é essa para a gente saber da utilização? Então vamos para o texto. Lembrando, viu? São 3 minutos para cada questão. Aqui, como eu só estou comentando, eu não estou marcando o tempo. Então eu estou comentando com tranquilidade, mas vocês não têm esse tempo. Você só tem 3 minutos para cada questão. É ler o comando, ler o texto, ir para as alternativas, anular 3, ficar entre 2 e ir para mais provável. Vamos para o texto, ver que atitude é essa. Sócrates falando. Sócrates, quem não sabe o que uma coisa é? Como poderia saber de que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Mênon, esse alguém saber se ele é belo, se é rico e ainda se é nobre? Parece-te
ser isso possível? Assim, Menon. Que coisa afirmas ser a virtude? O aluno aí já está embaralhado, meu irmão. É tanta pergunta. Os diálogos de Sócrates são escritos por Platão. Tudo que nós sabemos de Sócrates, a maior parte do que sabemos de Sócrates, foram escritos de Platão. E os livros eram todos assim, de diálogo. É sempre o Sócrates discutindo ou dialogando com outra pessoa, com o que nós chamamos de interlocutor, com outra pessoa. Então, o Sócrates dialogando com outra pessoa. Que atitude é que tem aí? Bicho, fica meio pau. Aí a gente vai para as alternativas. Vamos anular 3 para seguir o método? A gente já sabe qual é a alternativa. A alternativa é letra B, método dialético. Isso eu estou dizendo antecipadamente a alternativa, porque quem é meu aluno, estudou comigo um primeiro ano, por exemplo, sabe que o método socrático é o método da dialética. Meus alunos não esquecem. Se tiver algum aluno meu aqui do Instituto Federal do Benedito Bentes, eles vão dizer na hora, essa aí eu não errava. Mas você que não tinha essa informação de que o método de Sócrates é o diálogo, como é que mataria a questão? Ia para as alternativas, vamos tentar eliminar 3. Escrita epistolar. Galera, não tem nada no texto sobre escrita. Vou pular a letra B. C, linguagem trágica. Eu dizia, não sei, velho, porque foram tantas perguntas, acho que ele está meio trágico aí. Vou deixar. Explicação fisicalista. Que bexiga é fisicalista, professor? Será que dava para ficar essa? Vamos deixar, porque a gente não sabe o que é fisicalista. Suspensão judicativa. Galera, olha a pegadinha da questão. Primeiro, por isso que eu disse que era uma conteudista. Primeiro ela bota uma palavra fisicalista e uma judicativa. Eu sou doutor, professor há mais de 20 anos, quase 20 anos, e não sei, e não tenho vergonha nenhuma de falar isso aqui no vídeo, porque tem muito professor pagando de gostoso aí, quando vai para as questões não acerta uma. O que é fisicalista e o que é judicativa. Então são palavras que não é comum no vocabulário. Então é uma pegadinha aí para o aluno. Por isso que essa questão demandava um pouco mais de conteúdo, porque você tinha que saber que o método socrático era o método dialético. Mas vamos supor que a gente ficou, que não deu para eliminar as 3. Professor, e como é que mata? Vou sempre para mais provável. Qual é a alternativa mais provável? Eu estou vendo que no texto, estou tentando mostrar que uma questão conteudista como essa, que exige um conteúdo, que eu já expliquei qual é, para o Sócrates, a verdade é alcançada através do diálogo. Ele não deixou nada escrito. O conhecimento é através do diálogo. Método dialético. Se dava por 2 momentos, a ironia e a maêutica. A ironia, que é essa arte de perguntar, de fazer perguntas, e a maêutica, que é parir novas ideias. Parir ideias de dentro de si. Isso é a maêutica. Isso se dava como? Através do diálogo. O nome do método é dialético. Então, a pessoa que conhece Sócrates, o meu aluno, cravaria a letra B. Se você não conhece nada de Sócrates, tem um vídeo aqui só falando sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. Você, se assistir o meu vídeo, não erraria essa questão. Mas o que eu estou fazendo é tentando dar uma dica para quando você chegar em questões como essas, que você não tiver o conteúdo, você vai pescar qual é a alternativa mais provável. Galera, eu estou vendo um monte de interrogação aqui. Interrogação. Coisa ela é depois de nobre, depois de possível, depois de virtude. Eu estou vendo que ele está dialogando com alguém. Qual é a mais próxima? Dialética, que vem de diálogo. Então, ainda que eu não tivesse a informação de que o método socrático é a dialética, daria para matar essa questão letra B somente pelo texto. Não está fácil pelo texto, mas é uma questão razoável. Assim, quem assistiu minha aula sobre Sócrates não erraria essa questão, não. Vamos agora para Didekar. Antes, deixa eu só perguntar à turma se tem alguma dúvida aqui. Deixa eu ver se alguém colocou alguma dúvida aqui no chat. Gustavo, cara, seja bem-vindo aí. Renata Marques, seja bem-vinda. Se tiverem alguma pergunta, vocês vão colocando aqui. Se quiserem falar alguma coisa, vão colocando. Eu vou continuar aqui a questão para a gente liberar logo. Tem 10 pessoas. Galera, 10 curtidas, valeu. Tem 9 assistindo agora. Vamos para Didekar. Essa questão aí já é uma questão mais difícil, viu, galera? É uma questão dificilzinha.
não é uma questão sobre um conhecimento prático de Descartes, assim, um conhecimento mais... O método de Descartes, diferente do método de Sócrates. Para o Descartes, o método que ele escreveu um livro chamado Discurso do Método, o método dele é a dúvida, que a gente chama de dúvida hiperbólica, ou dúvida exagerada. Então, para Descartes, a verdade é alcançada a partir do momento que eu duvido, porque quando eu duvido, eu penso. Quando eu penso, eu estou praticando a razão, pensando racionalmente. E é assim que se chega ao conhecimento, à verdade. O Descartes é um racionalista. Então, se para o Sócrates chegar à verdade, se para o Sócrates conhecer através do diálogo, para Descartes é através da dúvida. Deixo essa dica para vocês. Mas aí você sabe disso. Você sabe que Descartes falou o cogito ergo sum. Tá, porra, professor tá foda, hein? Professor tá falando até em latim. O que é que o Descartes queria dizer com isso? Cogito ergo sum, penso, logo existo. Você sabe o penso, logo existo de Descartes? Você sabe do gênio maligno de Descartes? Você sabe do método de Descartes? Descartes, esse nome aí, Descartes, pronuncia Descartes. Você sabe tudo isso, mas só que a questão não fala sobre isso. Ela traz uma alegoria aí do Descartes no texto que eu confesso que eu não lia. E eu fui de grupo de estudo quando me formei em filosofia em Descartes. Eu tive que aprender a ler francês para poder ler os livros de Descartes. E eu, por exemplo, não conhecia. Essa questão para mim foi uma questão um pouco difícil. E aí eu vou dizer a dificuldade que tive. Eu li o comando, aí fui pescar a informação no texto. Quando eu fui para as alternativas que eu fui eliminando, eu tive dificuldade de eliminar. Mas a resposta já estava também no texto. E uma resposta dada. Veja como você não pode ficar nervoso. Porque aparentemente a questão pode parecer que é uma difícil... Pessoal, para um doutor em filosofia, que foi de grupo de estudo de Descartes, que aprendeu a ler francês para Descartes, eu estou dizendo para você que não foi fácil para mim, não foi só ler e acabou, quanto mais para você que vai estar sob uma pressão extrema. Só com 3 minutos para fazer uma questão dessa, você vai estar pressionado lá. Não vai ser fácil, mas a dica é não se intimide. Não se intimide, respire e mantenha calma, porque é possível, tal como eu vou fazer nessa questão, pescar a informação no texto dela. Vamos para o comando, lembrando onde está o comando aqui. Essa construção alegórica de Descartes, acerca... Deixa eu só ajeitar aqui que está passando da... Agora... Eu não estou conseguindo ajeitar, ó. Não sei se já ficou ajeitado para vocês. Mas bom, deixa eu tentar botar aqui no modo estúdio só para ajeitar, para aparecer a questão. Agora. Deixa eu ver agora. Beleza, agora tá dando para lê-la toda, né? Porque ela estava cortando a questão, mas já ajeitei. Então vamos lá, só rapidinho aqui para liberar todo mundo e vocês curtirem a sexta-feira. Quem é aluno meu que tem Enem domingo, não curte sexta-feira, viu? Não é dia de curtir não, ainda é dia de estudar. Mas vamos lá, lê primeiro o comando, depois a gente vai para o texto. Essa construção alegórica de Descartes, acerca da condição epistemológica da filosofia, tem como objetivo, eita professor, danou-se, lascou-se, fudeu. Epistemologia, condição epistemológica, o que danado é isso? Ainda que você pudesse se assustar, galera, a dica do professor Hugo, para quem vai fazer a prova agora no domingo, de Ciências Humanas de Linguagem. Se tiver palavra que não esteja no seu vocabulário, que você não saiba o significado, primeiro você tinha que ter um poder de leitura muito grande para ter um vocabulário maior. Essa é a primeira dica. Ler e ler para ter um vocabulário expansivo, um grande vocabulário. Mas, como plano B, quando aparecer palavras como essas, um pouco difíceis, você vai manter a calma, porque no conjunto da questão dá para entender e dá para matar a questão. Você não pode pular questões. Vai
para o meu método. Você só tem 3 minutos por cada questão. Se você sair pulando para ficar voltando depois, acaba a prova e você não conclui as questões. Você tem que ler o comando e pescar a informação no texto, anular 3 alternativas, ficar entre 2, marcar a mais provável e correr para o abraço, beleza? Então vamos lá. Essa construção alegórica de Descartes, eu só vou explicar o que é epistemologia depois. Primeiro, vamos tentar matar a questão sem eu dizer para vocês o que é epistemologia, o que é teoria epistemológica, né? Conhecimento, condição epistemológica, sem eu dizer isso ainda. Vamos para o texto. Essa construção alegórica de Descartes acerca da condição epistemológica da filosofia tem como objetivo o quê? Vamos ver a alegoria, mesmo sem saber o que é condição epistemológica. Estou presumindo que quem está assistindo não sabe o que é isso. Então vamos para o texto. A filosofia é como uma árvore. Pessoal, para um pouquinho. Dica. Toda dica antes do Enem. Isso eu dou em várias questões, nessa aqui não vou esquecer. Toda vez que você estiver lendo o texto, você tem que ir rabiscando. A sua prova tem que sair toda rabiscada. Você vai rabiscando as palavras-chave. A filosofia é como uma árvore, chave, cujas raízes são a metafísica, aí o tronco é a física, e os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências. Então a filosofia é uma árvore, a raiz é a física, a raiz é a metafísica, o tronco é a física e todo o resto são as ciências, que se reduzem a 3 principais, as ciências, né? A medicina, a mecânica e a moral. Entendendo por moral a mais elevada e a mais perfeita, porque pressupõe um saber integral das outras ciências e o último grau da sabedoria. Eu já grifava aí moral, porque pode ser que esse negócio de condição epistemológica seja algo sobre a moral. Olha como a moral aí está sendo dada importância a ela. É uma pena que a questão não é sobre moral, mas se fosse, estava claro no texto aqui, o que ele queria colocar, que é da importância da moral. Então vamos para as questões, para as alternativas. Vamos tentar anular pelo menos 3 delas, ficar entre 2, marcar a mais provável e ir para o abraço. Qual é a mais provável? Sustentar a unidade essencial do conhecimento. Danou-se. Descartes tem o que nós chamamos de modelo cartesiano de conhecimento, cada um no seu quadrado. Aí você falar de unidade do conhecimento, uma unidade essencial do conhecimento é muito difícil, mas vou deixá-la aí. Letra B, refutar o elemento fundamental das crenças. Refutar, o cara não sabe o que é refutar. Refutar quer dizer que não é. Provar que não é. Provar que algo, refutar uma teoria científica, mostrar que aquela teoria é errada, é equivocada, refutar isso. Aí refutar o elemento fundamental das crenças. Galera, no texto de Descartes, ele não fala nada das crenças, mas você pode dizer assim, o Descartes é o pai do racionalismo, então ele era contra as crenças, e aí vai e deixa a letra B. Beleza, eu não aceito, porque no texto não traz nada sobre isso, mas vamos supor que você deixou isso aí. Pensou que o Descartes é racionalista, logo ele é contra as crenças, já que você não entendeu bem o texto. Então vamos para a letra C. Impulsionar o pensamento especulativo. Pô, professor, e aí o que é especulativo? Especulativo é teorizar racionalmente, é pensar racionalmente, é buscar conhecer. O texto não trata sobre isso. Essa dá para anular fácil. Impulsionar o pensamento especulativo. Mas, professor, não está falando da filosofia? A filosofia não é um pensamento especulativo? E ele está dizendo que a filosofia é árvore? Pode ser essa? Pode. Letra D. Recepcionar o método experimental. Descartes era um racionalista. Ele era anti-método experimental. Muito pelo contrário. Para Descartes, a verdade era alcançada através da razão, através da dúvida racional, da dúvida hiperbólica, da dúvida exagerada. Letra E, incentivar a suspensão dos juízos, também nada a ver. Nós conseguimos anular aí de 5, 2. Letra D e letra E. Vamos tentar eliminar mais uma rapidinho aqui. Refutar o elemento fundamental das crenças. Eu até poderia deixar essa, como eu disse, porque o cara pensava, o Descartes é racionalista, ele está vindo pós-Idade Média, ele está indo contra as crenças. Galera, não tem nada de pista nesse sentido no texto. Dá para eliminar sim a letra B. E a gente fica entre letra A e C. Professor, já não estou entendendo nada. Calma.
Calma, porque essa questão não é uma questão fácil, e o que eu preciso é que você mantenha a calma na prova. Você não sabe o que é condição epistemológica, não sabe o que é especulativo, não sabe o que... não está tendo a intimidade com as palavras dessa questão, porque requer um vocabulário mais amplo. Mas dá para matar? Dá, e eu vou mostrar. Vou mostrar agora. Ficamos entre duas. Impulsionar o pensamento especulativo. Ele coloca a filosofia como primeiro, ela é a árvore. Tudo vem dela, tudo é dela. A metafísica é as raízes, a física é o tronco e os ramos que saem são as ciências. Vejam, tudo está na filosofia para Descartes, é o que o texto diz. Daria para dizer que é a letra C? Daria, mas olha a letra A. Galera, deixa eu falar minha experiência com essa questão. Eu, quando fui analisar a questão, eu matei logo a B, eu digo a B não tem nada a ver, porque eu já sabia que não tinha nada a ver refutar as crenças nesse texto. Matei a D e a E rápido assim, mas fiquei com muita dúvida entre a e a C. Por quê? A letra correta é letra A e eu vou explicar o porquê. E vou dizer porque eu tive dúvidas. Dúvida porque o Descartes fala em modelo cartesiano. Então é muito complicado falar em uma unidade do conhecimento. Quando ele fala que o conhecimento, olha como ele divide as ciências. Medicina, mecânica, deixa a minha mão aparecer aqui. Medicina, mecânica e moral. Ele coloca cada uma no seu quadrado. Então eu me assustei com a letra A, porque eu tenho um conhecimento específico. Aí eu disse, essa A não pode ser. Mas fui para o texto, pescar informação no texto. E no texto ele fala que a filosofia é a árvore. Tudo está ligado a ela. Os ramos são as ciências, o tronco é a física e as raízes são a metafísica. Ou seja, há um só conhecimento, que é o conhecimento filosófico, e tudo sai dela. Então a letra A está basicamente perfeita. Marquei letra A, fui conferir o gabarito, estava certo, correto. Questão 86 é letra A. Disse para vocês que era uma questão difícil, de fato é uma questão difícil, mas quando você mantém a paz, mantenha a calma, dá para você buscar a informação no texto e marcar mais provável. É isso que eu quero que você aprenda agora, com tão pouco tempo para fazer o Enem. Se você está chegando nesse vídeo agora, o Enem já é no próximo domingo, nós estamos numa sexta-feira, no próximo domingo agora, a 8 dias, você tem a prova do Enem. Então o que eu quero para você é que quando você pega uma questão como essa, você mantenha calma. Deixa eu só explicar o que é condição epistemológica. Epistemologia é teoria do conhecimento. Epistemologia é como o homem conhece, qual é a forma do conhecimento. Toda vez que você vê teoria do epistemologia, pensa assim, estudo da verdade ou teoria do conhecimento. Como se alcança o conhecimento? É esse debate acerca do conhecimento humano. Então, o Descartes está fazendo uma alegoria acerca da condição epistemológica, acerca do conhecimento humano. Viu a palavra epistemologia? Lembra sempre estudo do conhecimento, teoria do conhecimento, estudo da verdade. Beleza? Galera, vou voltar aqui no YouTube rapidinho, ver se tem alguma dúvida. Professor Tales de Mileto também utilizava esse tipo de linguagem? Não, os pré-socráticos, o que a gente tem dele, Maria Clara, são fragmentos, e eram fragmentos escritos por eles. Então nós temos fragmentos dos pré-socráticos, que aí a gente compilou, né, e virou escritos dos pré-socráticos. Mas não, só Platão usava esse tipo de linguagem, né? Assim, não que nós não tenhamos textos de Tales com diálogos, muito pelo contrário. O que eu quero alertar para você, Maria Clara, é que nem questões do Enem falou em dialética, é um método socrático, e quem escreveu tudo foi Platão. Platão que escreveu os livros Fédon, Apologia de Sócrates, por exemplo, sobre o julgamento de Sócrates e a morte de Sócrates, falando, eu estou olhando aqui falando aqui, em vez de olhar para a câmera, olhando para tu aqui. Aos poucos eu vou me acostumando com a câmera. Mas é isso, falou em textos de diálogos com interlocutores, é sempre Sócrates dialogando com alguém, e esses textos são de Platão. Dois pré-socráticos, Tales de Mileto é o pai da filosofia, né, considerado o primeiro filósofo,
ele até tem texto, até pode ter texto de diálogo, mas sempre lembra de diálogo em Sócrates e Platão. Deixa eu ver aqui, Gustavo, cheguei tarde. Ah, o senhor tinha feito essa. Beleza.